Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, alerta ligado no Cruz Maltino, às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, o Vasco até venceu 2-1 contra o Boa Vista, mas, de novo, os titulares fracassaram. Derrota com o time principal por 1-0. Os 2 gols da vitória de virada aconteceram com o time reserva e Sorsa e Paê marcaram. Só para você entender a dinâmica do amistoso contra o Boa Vista. 2 tempos de 30, ambos como titulares, e um último tempo, um terceiro tempo com 45 minutos. O Carille jogou com sua força máxima nos 2 primeiros tempos, de 30 minutos, e perdeu por 1-0. O gol do Boa Vista foi marcado pelo Gabriel Conceição. Com a equipe toda a reserva, o Vasco não tomou gols, marcou 2 e acabou por vencer. E aí se repete um filme que a gente viu no sábado passado, quando do confronto contra o Maricá, na oportunidade 4-2 para o Vasco. Mas também contando apenas na parte do time titular, o Vasco já havia deixado uma má impressão. Estreia do Cruz Maltino marcada para 30 de março contra o Santos em São Januário. Queria que você deixasse o espaço para comentário, para dizer como é que você vê o atual momento do Vasco. O Vasco vai brigar pelo quê no Campeonato Brasileiro? Por favor, deixe seu comentário, beleza? Quero falar agora sobre os 80%, 90% são do Clube de Regatas Vasco da Gama. Menino jovem, promissor, e se consegue êxito, consegue jogar aquilo que dele se espera, é jogador para valer um dinheiro bem alto, e só com essas vendas é que o Vasco vai conseguir pagar as suas dívidas, né? A dívida maior, o dinheiro da televisão, o dinheiro da publicidade do estádio. Essa é para o dia a dia, para pagar a folha altíssima que a 777 deixou como herança. Enfim, vamos ver o que... Eu não vou entrar nessa seara aqui, nesse... Ó, o JP foi para o Avaí por empréstimo, para jogar a B também. Fiz o Rafael Meirelles aqui. Cara, Rafael, eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu não estou lá no dia a dia, não quero ser injusto e leviano com as pessoas que lá estão. Eu acho que em igualdade de condição tinha que ser, o voto tinha que ser para que os atletas da base jogassem. É assim como é que é o nome dele lá, o menino Cancelo, Maricelo, sei lá qual é, o menino que estava jogando, desceu para o sub-20. É muito ruim mesmo, porque era um menino que estava jogando muito. Zucarello. O pessoal aqui é nota 10. Obrigado, Rafael Meirelles. Ele de novo, ó. Aqui, ó. Zucarello. O Zucarello desceu para o sub-20. Por quê? Porque chegou o Nuno, chegou o Garré e chegou o Lloyd, né? O Lloyd Augusto. Eles vão ter que jogar muito, vão ter que jogar muito mais do que o Zucarello, para poder me convencer de que é melhor ficar com esses atletas mais velhos e descer para o sub-20 os jogadores mais jovens. Então, assim, essa é a minha opinião, mas de verdade, assim, minha torcida é que esses novos contratados arrebentem, calem minha boca e joguem muito, e que o Vasco brigue pelos títulos que ele vai disputar, né? A Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Enfim, eu torço muito para isso. Mas o pouco que vi desses atletas não me leva a crer, que isso vai acontecer. Né? Eu acho que o Vasco contratou porque estava muito mal no Campeonato Carioca, corria muito risco de não se classificar, e viu Fluminense, Botafogo, principalmente Fluminense e Botafogo. O Flamengo não precisa de muitas contratações, mas fez
fez essas contratações pontuais. Até acho que gastou muito dinheiro com um zagueiro, embora esse zagueiro seja capitão da seleção brasileira, e acho que isso é uma grife, né? Você ter no seu elenco o capitão da seleção brasileira, que é o Danilo, ele, para sair e rescindir o seu contrato com a Juventus de Turim, também, né, precisa de uma compensação financeira. Então, eu não tenho a menor dúvida de que esses jogadores custam caro. E aí, por que os rivais estão contratando? O Vasco saiu correndo e foi lá contratar, e, na minha opinião, de novo, contratou mal. Né? Gastou dinheiro e contratou mal, mas a minha torcida é para que eles arrebentem e calem a minha boca. Bom, essa é a minha opinião, eu respeito a de todos, todo mundo, tem algumas pessoas aqui, quem foi que escreveu aqui, você acha o Nuno ruim? Não acho o Nuno ruim. Eu acho que um jogador profissional que enverga a camisa do Vasco da Gama, ele não pode nunca ser ruim. Ele tem todo o meu respeito. Mas o que eu gostaria, de novo, eu não vou me cansar de falar isso. De novo, eu tentaria uma contratação de impacto, um jogador que parasse o aeroporto. Embora eu esteja cansado de jogador que para o aeroporto e no Maracanã não faz nada, ou em São Januário. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. A festa tem que ser no estádio, com a conquista dos títulos. Mas, hoje, qualquer jogador, sem diminuir o ser humano, falando apenas do profissional, qualquer jogador, e eu vou falar do Maxime Rodrigues, vou falar do Jean Davi, são jogadores comuns. Qualquer jogador custa 10 milhões de reais. Aí 10 milhões de um, 10 milhões de outro. Aí o Nuno custou um pouco mais do que isso. O Garré também custou um pouco mais do que isso. O Lloyd custou um pouco mais do que isso. E aí, se colocando tudo isso numa cesta, se você traz um Richarlison, por exemplo, por empréstimo, você consegue bancar o salário dele. E aí eu tenho certeza absoluta, é só um exemplo, tá? Acho até que o Richarlison não viria. Mas você tem que convencê-lo de que, ao voltar para o Brasil, ao jogar numa vitrine como o Vasco, ele pode voltar para a seleção. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Edmundo falando sobre várias situações que acontecem no Vasco, né, pedindo a valorização da base e que, se for vir reforços, que sejam reforços que possam ajudar realmente, no caso, hoje, o técnico Fábio Carille. Segundo informações que a gente recebeu, é que o atacante Marinho, com passagem pelo Santos, passagem pelo Vitória, Ceará, Flamengo, e que hoje está no Fortaleza, ele recebeu uma consulta, uma sondagem do Vasco, porém sem nenhum avanço. O Marinho recebeu a sondagem, o Vasco buscou ele saber como é que estava a situação dele. A sondagem foi feita no final de fevereiro. Ele tem 34 anos de idade, um cara que eu acho que ajudaria o Vasco, né? Um jogador que é rápido, veloz, finaliza bem. É um cara que eu acho que ajudaria, mas a princípio nada de Marinho. Marinho não deve chegar realmente para o Vasco, pelo menos por agora. Agora, mais uma informação é sobre o Monte Rei do México, que sondou Felipe Coutinho, né? Mas o jogador tem desejo de continuar na equipe do Vasco. A tendência é que o jogador realmente fique na Colina, renove seu vínculo e estenda aí por mais tempo para que possa vestir a camisa do Vasco e não deve sair para o México, para o Monte Rei.
a ideia de ir para o México não deixou o Felipe Coutinho muito feliz e por esse motivo ele realmente deve continuar na colina histórica. E agora, também sobre esse jogo treino, né? Uma vergonha que o Vasco passou contra o Boa Vista, né? Venceu 2-1, mas aí foi com o time reserva, o titular mesmo não conseguiu vencer, por mais que o goleiro do Boa Vista salvou um monte, mas, cara, o Vasco não pode acontecer isso, de vacilar em um jogo treino, teoricamente muito fácil, lembrando que, cara, o Vasco teve quase um mês aí de tempo para se preparar, visando o Brasileirão. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!